Gente bonita, graça e paz, amém? Gente, eu cansei. Pera aí. Cansei. Rapaz, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Olha, há uma semana atrás, falaram comigo assim, Tiago, quando você for pregar, você me avisa, que aí eu vou estar presente também, acompanhar você. Aí, quando é que você vai pregar? Aí eu, varão, não faço ideia. Não faço ideia. Só Deus e o pastor vai saber. Aí, beleza. No dia seguinte, Tiago, pode levar a palavra? Aí eu, amém, né, Deus? Amém. Amém. Eu até brinquei com um amigo falando assim que essa foi a oportunidade que eu mais tive assim dias para poder preparar algo, né? Só que aí eu recebi, o pastor falou comigo assim, segunda-feira, pode levar? Eu, amém, claro. A palavra só foi aparecer sexta-feira. Aí eu fiquei, meu Deus, o que que adianta, né? Ai, ai. Irmãos, eu queria convidar a todos a abrirem suas Bíblias em Lucas 15. Meu Deus. Quem tava de manhã sabe. Só um entre parênteses aqui. Eu tinha postado ontem nos status sobre essa palavra. Aí um irmão, né, que começa com R e termina com Fael, chegou pra mim e falou, varão, confirmação de Deus. Aí eu, amém. Aí o culto começando, ele falando aqui. Aí, não, isso aqui e tal. Abram suas Bíblias em Lucas 15. Ele olha pra mim. Ele nem sabia. Eu fiquei, não era possível. Só que Deus continua a obra dele, amém. E nós iremos falar sobre um texto muito conhecido, que é sobre a parábola da ovelha perdida. Bom, eu tô com, já que o Rafael trouxe de manhã o tijolo dele, eu também trouxe o meu. A minha versão tá NVI, tá, gente? Então pode ser que tenha alguma diferença aí. Vamos lá. A parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? Queria orar com vocês. Senhor Deus, nosso Pai Celeste, Senhor, te agradecemos Pai, por essa noite, Senhor. Te agradecemos Pai, por essa tua presença, Deus, que não nos deixa, Senhor. Te pedimos, Pai, que toda a artimanha de Satanás venha cair por terra, Senhor. Que os nossos ouvidos, Pai, estejam atentos para ouvir tua voz, Senhor. Que os nossos olhos, Pai, estejam fixos, Senhor, na tua palavra, Deus. E que nosso coração, Pai, venha a ser uma boa terra, Senhor. Te pedimos, Pai, que a tua palavra, Senhor, possa entrar em nossos corações, Pai, e penetrar, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, daqui para frente venha ter frutos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não fazia ideia do tema da palavra, confesso. E há meia hora atrás, eu falando com Deus, né? Deus, e aí? E aí? Não faço ideia. Aí pensando, eu senti muito forte no meu coração o tema que é o amor que transborda. Bom, a primeira coisa que eu queria falar hoje com vocês é sobre o tema 1, que é a presença de Deus atrai pecadores. Amém? E olhando para o versículo 1, que diz: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo
para ouvi-lo. E é engraçado que durante o Novo Testamento todo, a gente vê várias cenas em que Jesus falava e uma multidão o acompanhava. E a gente vendo tudo isso, eu lembro muito sobre aquele texto que fala que Senhor, eles estão com fome, mande eles embora, tal. Oxe, tá doido? Manda você de comer para eles, tal. Trazendo para os dias de hoje, né, na nossa linguagem. Então, gente, esse pessoal que saía correndo para ouvir Jesus é porque eles careciam de algo, onde Jesus é esse algo, que é o amor. Então a gente vê que esse mundo que carece do amor de Deus, onde esse mundo que não tem sentido, não tem cor. Eu lembro que antes de conhecer Jesus era tudo preto e branco, não tinha sentido, razão nenhuma. E realmente não tinha propósito. Para que eu tô aqui? Para que eu existo? Para que eu respiro? Se eu respiro, como é que aconteceu essas coisas, tal? Como é que o mundo foi feito? Apenas do nada? Como é que foi essas coisas? E eu ficava questionando. E é realmente isso que a gente encontra no mundo. No mundo. No mundo não, né? No mundo. E Jesus, a gente vê que ele era um péssimo empreendedor. Eu lembro quando o Rogério trouxe uma vez uma palavra falando, né, que Jesus, imagina você sendo um empreendedor da Coca-Cola, digamos assim, né? Você tem aquele segredo, os ingredientes secretos da Coca-Cola, então você não tem que manter aqueles 7 chaves. Jesus não, ele pega o tesouro dele, começa a distribuir para os seus discípulos e vai lá e proclama. Que empreendedor é esse que pega o seu segredo, começa a mandar para os outros e fala assim, não, constrói, vai. Quero que vocês estejam em lugares que eu ainda não fui. E ainda ele fala que podemos fazer obras maiores que a dele. Gente, Jesus falando isso, eu fico, meu Deus. E aí? Então a gente vê que Jesus, nessa caminhada, ele não buscava os seus próprios interesses. Isso é importante a gente ressaltar. Ele compartilhava algo, ou seja, o seu tesouro. E é engraçado que, imagina você recebendo um presente. Você recebe esse presente, nossa, eu queria tanto isso aqui. Aí você fica tão animado. Imagina eu, ou melhor, quando eu ganhei minha primeira guitarra, que meu pai me deu na época, eu fiquei todo assim, caraca, eu vou falar pra fulano. Caraca, eu vou falar pra fulano, e agora? Caraca, ele tem que ver. Aí saiu eu, da minha casa, com a guitarra, peguei a guitarra pesada pra caramba, uns 10 quilos, nas costas, saí e fui lá pro centro da freguesia pra levar pro meu amigo ver. De tão animado que eu falei, cara, eu preciso te mostrar isso. Eu encontrei um negócio que meu pai me deu, você vai ficar doido junto comigo. Peraí que eu tô... Então eu preciso compartilhar isso, porque é uma coisa muito importante. Quando a gente encontra o evangelho, gente, é sobre salvação, é sobre o céu, sobre o céu. A gente vê, se o céu é de verdade, o inferno também é. A gente precisa ter consciência disso. É muito ruim a gente caminhar do lado de uma pessoa. Imagina assim, ainda tem familiares que ainda não conhecem Jesus. Eu estou caminhando com essa pessoa e isso não mexer comigo. Eu estou caminhando já, ela ainda não conhece Jesus, ainda não conhece. A palavra ainda não entrou no coração dela. Meu Deus, alcança a gente não ter esse senso de responsabilidade também de pregar o evangelho. E esse desejo, isso que queima nosso coração. Cara, ele precisa. Sabe? E também, algo que Jesus nos ensina, que é, ele queria que outras pessoas fizessem obras maiores que ele, participassem dessa obra. Quando ele vai e começa a compartilhar. Eu gosto de brincar também que Jesus, cara, é um dos maiores estrategistas. Ele vai e te entrega esse tesouro, fala assim, ó, não conta pra ninguém. A gente vê até a mulher samaritana correndo, nossa, vocês têm que ver o que esse homem fez, ele é o filho de Deus e tal. Gente, a gente encontrou. Quem é que encontrou essa grande pedra preciosa? E também, a gente vê que quando essa multidão ia até Jesus, eu falei que quando Jesus fala para os discípulos alimentarem essa multidão, Jesus nos dá uma responsabilidade enorme com isso, que é a responsabilidade de levar alimentos a uma mesa. Quando Jesus ele vai até essa multidão, ele entrega algo. Nas mesas que nós estamos sentados no dia a dia, seja no trabalho, faculdade, seja até numa rua, num café,
Qual tem sido o nosso alimento que a gente tem levado? Jesus levava o pão e a água, porque ele era o pão da vida e ele era a água da vida. E nós temos levado o pão da vida e a água da vida nas nossas mesas em que sentamos? Essa é uma reflexão que a gente precisa. A gente precisa sempre, sempre, sempre trazer à memória. E no, no título 2, no tema 2, algo assim que Deus falou muito forte comigo no devocional com uma pessoa, e tem sido muito bênção esse devocional, porque Deus tem martelado bastante, Rafael. Deus tem falado muito. E quando você falava assim, nossa, Deus estava tocando no meu coração há um tempão, aí eu estava até ali no teclado, nossa, engraçado, comigo também. Comigo também. Não, tem falado muito forte relacionado a uma coisa, Deus, eu também. Também. Aí Lucas 15, meu Deus. Meu Deus. Então, no tema 2, que é Jesus, o comunicador didático, claro e objetivo. Aí eu comecei a pensar, cara, beleza, veio esse tema. O que é didático? Como assim, claro e objetivo, né? Aí eu fui procurar no dicionário. O dicionário dizia que é a capacidade, ou seja, didático, né? É a capacidade de ensinar de forma clara, simples, facilitando a compreensão de todos. Ou seja, eu lembro que o pastor falava uma vez, e o Rogério também, numa escola dominical, em que John Wesley falava uma coisa que era que eu possa falar de uma forma tão clara que até uma criança possa entender. Se a criança entender, eu sei que o Pedro vai entender, o Rafael vai entender, a Zelinha vai entender, o William vai entender, todos nós iremos entender. De uma forma clara e objetiva. E antes de falar sobre clara e objetiva, eu vejo muitos assim, pessoas que oram de formas difíceis, pessoas que falam coisas difíceis. Eu lembro de uma vez que uma pessoa tava, não é daqui, gente, tá? Uma pessoa que tava orando no púlpito. Aí eu, caraca. O que é que ele falou? Tipo, o que é que ele falou? E a gente vê isso muito no ambiente de célula, onde a gente entrega, prepara algo bem simples, para que até aquelas pessoas que estão passando possam ver, opa, estou passando por isso. O que é isso que ele falou? Interessei. E trazendo até testemunhos assim da nossa célula, que a gente tem feito no shopping, é uma célula evangelística, né, gente? Não deixa de ser, porque é no meio de todo mundo ali, né? Tá todo mundo passando, todo mundo ouvindo louvor, a gente ali fazendo os momentos de confraternização, brincando, rindo e tal. É nítido as pessoas verem aquilo. É o ambiente que a gente está gerando ali, em oração, claro. E aquelas pessoas que estão passando por ali, eu lembro muito bem de um vídeo que a gente gravou, que eu estava tocando, e atrás tinha duas pessoas sentadas. E as pessoas estavam ouvindo aquilo ali. Vai saber aquela palavra que foi lançada, Pedro? Aquela palavra que foi lançada, Ana? Não alcançou aquela vida? Pode ter sido, eu não sei. Mas a palavra foi lançada. O dono da obra que vai começar a gerar ali. O nosso papel é só ir e pregar o evangelho. Apenas isso. Porque o restante é ele que faz. E sabendo que Jesus era didático, agora a gente precisa falar sobre que ele era claro e objetivo. Claro e objetivo é a capacidade de expressar ideias de maneira precisa e sem enrolação. Eu lembro muito bem assim no projeto que a gente teve aqui sobre o Papo Reto. Aí eu fiquei assim, gente, caraca, teria coragem de falar assim não, hein? Aí eu, caramba. Aí tipo, ih, caramba, abordaram um tema. E agora? E agora? Como é que vão lidar com isso aí? Eu sou assim, né? Caraca, botaram lenha na fogueira. E agora, hein? Como é que vai reagir? Aí eu lembro, assim, nitidamente, a Carla pegando esse tema, bem assim, escandaloso, ela pega esse tema e começa a conduzir ele de forma mansa e humilde. E também de clara e objetiva, dando um papo reto mesmo. Aí o cara,
Eu preciso aprender muito. Olha, para chegar nesse nível, eu preciso de muita oração, Rogério. Preciso conhecer muito a Deus. Porque senão, e agora? Ih, deu ruim. Vai falar, irmão, semana que vem. Ele vai- Mas é até importante, gente. Se a gente não souber certo tema, chegar e falar assim, irmão, eu não sei. Eu não sei. Mas que tal a gente correr atrás da resposta? Podemos? Ele, cara, pensei que você fosse aquele sabe tudo. Gostei. Esse Jesus eu quero. Então, é importante a gente ter isso tudo assim, essa didática, e essa mensagem clara e objetiva, porque o próprio Jesus, ele sendo criativo, de várias maneiras, aqueles povos assim que, se ele falasse de um jeito, ele não ia entender. Então Jesus traz parábolas, ele conta histórias que até às vezes eu mesmo falo, não entendi. Eu não entendi. Aí eu vou lá, Rogério, me ajuda aí, por favor. Pastor, entendi bulhufas. Vamos lá. Aí ele, não, vamos sentar aqui, vamos aprender junto. Então, Jesus sempre tinha um propósito, uma clareza, que ele queria levar as pessoas a entenderem. E qual era essa clareza e propósito que mantinha Jesus? Bem claro, em tudo que fazia, pensava, falava e suportava também. Meninas, conseguem projetar para mim João 3:16? Por favor. Precisa ler? Precisa ler? Vamos lá, didático, didático. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Falei certo? Não falei certo. Ó, Deus amou o mundo de tal. E não, tô sem óculos, gente, foi mal. Ih, corta isso, hein, gente. Porque Deus. Ah, então não estava errado, então sem óculos ainda, tá, gente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Amém. Esse era o propósito de Jesus na Terra. E ele sempre mantinha isso com clareza. Eu lembro que, lendo Jesus no Monte das Oliveiras, antes de ser entregue, eu vendo aquilo lá, ele orando assim, Pai, se for da tua vontade, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele vai e repete aquela oração. Eu falo que se fosse eu, meu Deus. Jesus queima essas pessoas, brincadeira, gente. Não faz isso não. Faz isso não. Mas assim, o texto fala que ele suou sangue, gente. Tanta angústia que ele iria passar. Ele já sabia. Eles tinham aquela clareza, assim, propósito. Cara, uma hora eu vou estar ali na cruz. Caramba. Tá com os braços estirados. Isso vai doer pra caramba. Isso vai doer muito. O pecado no mundo inteiro vai ser carregado sobre os meus ombros. Que pesado. Que pesado. E era esse o propósito que Jesus caminhava, né? Que fazia com que ele andasse com um propósito bem claro em tudo que ele fazia, pensava, falava e suportava. E enquanto eu lia essa palavra, eu comecei a pensar, né? Qual é o propósito de nós cristãos? Qual é o nosso propósito pessoal? Qual é o propósito da primeira região? Qual é o propósito da Igreja Metodista em Freguesia? Comecei a pensar sobre essas coisas. Aí eu lembrei muito do que uma vez o pastor me falou, e até falou durante uma pregação, que é amar a Deus, servir pessoas, crescer em santidade. E há uns 10 minutos antes de começar o culto, eu mandei uma mensagem desesperada assim, pastor, me lembro de uma frase que você falou uma vez que o bispo também falou. Pelo amor de Deus. Que ia encaixar perfeitamente. Aí ele me manda uma foto, aleatória. Aí o pastor, não fiz isso que eu pedi. Mas a frase falava que é alcançar os perdidos, cuidar dos salvos e dar serviço aos maduros. Qual é o propósito da Igreja Metodista na primeira região
E qual é o propósito da Igreja Metodista na freguesia? Amar a Deus, servir pessoas, crescer em santidade, alcançar os perdidos, cuidar dos salvos e dar serviços aos maduros. E, gente, falando que Jesus era um homem didático, claro e objetivo, e pregava o evangelho de uma forma simples, eu lembrei de duas pessoas tão conhecidas no meio da metodista, que é John Wesley e Charles Wesley. Eu vou ler aqui algo que está preparado, tá? Figuras centrais no movimento metodista, eles enfatizavam um método de ensino bem prático, com foco na santidade pessoal, no estudo bíblico, na pregação ao ar livre e na formação de pequenos grupos de discipulados. Eles também promoviam uma vida de disciplina espiritual, oração e serviço ao próximo. Bem metodista, né? O que moldou bastante a prática da igreja metodista. Eu lembrei muito sobre essa dupla, né? Não é sertaneja, mas é dupla evangelística. De Wesley, né? Onde a música tinha um papel essencial. Qual era o papel? A música foi fundamental no método deles, especialmente através do irmão Charles, que foi um compositor. Ou seja, ele escrevia uma música e dava para essas pessoas. Eles criaram inúmeros hinos que transmitiam doutrinas, encorajavam a fé e promoviam a espiritualidade. Os hinos eram usados tanto na adoração quanto no ensino. Ajudavam pessoas a aprender de forma acessível e envolvente. Gente, há diversas maneiras de pregar o evangelho. Diversas. Também é uma forma que a gente precisa também olhar para a gente. Como é que a gente tem entregado esse pão? Como é que a gente tem entregado essa água? De qualquer jeito, talvez? Como é que a gente precisa entregar? Primeiramente, a gente precisa sentar na mesa. Primeiro, a gente precisa aprender com o mestre. Quando a gente está no meio da escola, numa faculdade, a gente tem que sentar a bundinha, né? Como fala. Isso aí vai virar meme depois. Faz sinal, tá? Sentar na cadeira, olhar para o quadro, falar sim ou não entendi. Você pode repetir? Sim ou não entendi. Pode repetir? Olha, eu tô na minha graduação, falta 3 anos. 3 anos, tem muita coisa ainda. Muita coisa para passar, muita coisa para aprender. Aí eu te pergunto, nesses 2 anos, aprendi pouca coisa, porque eu preciso rever várias coisas. E é muita coisa. A gente vai ver na matéria de neuro, eu fico, meu Deus do céu. Sistema o quê? Aí eu fico assim. Então, há muitas coisas que a gente precisa, primeiro, reconhecer a nossa limitação. Deus, eu não sei. A gente vir lá e procurar, andar com pessoas que nos ajudem a buscar conhecimento, que é importante. Se a gente senta em uma mesa, é porque a gente veio de outra. E quais são as pessoas que estão sentando à mesa com a gente também? Quem é que tem entregado pão pra gente? Quem é que tem entregado uma água pra gente? É importante a gente também ver o alimento que estamos comendo, né? E sabendo disso, trazendo para o texto, voltando, deu uma volta, agora a gente volta, né? Que a gente vê no versículo 3. Deixa eu beber uma aguinha rapidinho. Então, Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. Você pode falar assim comigo? Nos ombros? E vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Você pode falar assim comigo? A minha ovelha perdida. E o tema 3 que eu queria falar com vocês é chamados para ser ombro. Como assim, Thiago? Chamado para ser ombro? Como assim? Eu sou membro. Não sou... Realmente, somos chamados para ser ombro.
E eu queria falar sobre algumas coisas que esse grande chamado nos traz para ter, que é disponibilidade para o reino. E aqui eu queria falar direto com o Leandro. Leandro, me perdoa. Você me perdoa. Contextualizando isso, no dia dos casais aqui, a reunião dos casais, eu tava servindo, aí do nada eu sumi. Do nada eu sumi. Vou falar por quê também. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Eu tava ali na mesa de som, aí um amigo meu me mandou uma mensagem, falando assim, Thiago, adivinha pra onde eu tô indo? Aí eu, varão, você não vai fazer besteira não, né? Aí ele, não, varão, tô indo pra igreja. Aí eu, o quê? Eu ia falar assim, você indo, mas eu ia falar outro papel, né? É, eu, irmão, que legal, caraca, eu fiquei todo alegre, né? Aí eu falei, aonde você vai? Aí ele, vou na igreja tal. Aí eu falei, que horas começa o culto? Aí acho que era 6h40 aqui e o culto ia começar 9, não, 7h30, 9 não, pelo amor de Deus. 7h30. Aí eu, caraca, nunca fui nessa igreja. Aí Deus me trouxe a memória numa época, 2 anos atrás, eu, se eu não me engano, eu falei assim com ele, cara, no dia que você falar que vai pra igreja, eu vou largar tudo e vou ao teu encontro. Aí ele foi e mandou mensagem. Eu, cara, como é que eu vou falar com o Leandro depois? Amo sua vida, Leandro. Mas assim, eu larguei tudo, não fazia ideia de como ia chegar naquele lugar. Só olhando assim no Google Maps, eu até mandei mensagem pra mãe, né? Mãe, tô indo lá, hein? Você vai aonde? Você nem foi pra lá, menino. Você nem sabe onde é que é. Aí, ó, Deus conduz. Aí, eu, meu Deus, me ajuda. Aí, eu indo pro lá, né? Cheguei lá, né? Tava cheio de fome, porque eu tinha servido aqui, né? Não tinha nem comido num cachorro-quente, nada. Servi aqui, eu, pô, daqui a pouco eu vou comer, né? Ah, chega a hora do crente. Aí cheguei, fiz tudo aqui e tal. Saí cheio de fome. Eu, meu Deus, tô com fome. Não sei onde é. Tá frio. Mó engarrafamento. Aí ele até me ligou no celular. Ele, cara, não dá pra escutar nada, porque tá bi, 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 toda hora. Eu, meu Deus do céu. Amém, Jesus. Tu dá graças. Aí eu fui. Cheguei lá. Ele, sem acreditar, o cara, você veio mesmo? Eu, varão, vim, varão. Falei pra você. Ia largar tudo. E ia, teu encontro. Aí na minha mente, tô com fome. Caraca, eu tô com fome. Aí eu falei, não, Jesus. O Senhor ensinou a ser ombro. Então vamos lá. Porque ele já conhecia a palavra. E muitas das pessoas que estão conhecendo a palavra, estão começando a entrar na caminhada da fé, só precisa disso, de um empurrãozinho. Irmão, tô contigo. Imagina você no começo. Não teve essa pessoa? Estava assim, ó, tô contigo, vamos lá. Vamos ler a Bíblia junto? Varão, tô orando por você. Cara, você é bênção na sua vida. Do nada manda uma mensagem assim, cara, eu tava orando por isso. E fica, pô, caraca, Deus me ama. Me ama tanto que enviou até a vida de um irmão para cuidar de mim. E na época, nesse dia, eu fui até para aquele negócio de visitante, seja bem-vindo. Passei por isso, hein? Passei por isso, me conduziram para uma sala. E aí fizeram um negócio até que engraçado. Entregaram um cartãozinho, uma bolsa. E até falei isso com a Ana e com o Pedro, se eu não me engano. Que sortearam um lanche para 3 pessoas. Tinha 100 cabeças. Quem ganhou o lanche? Quem ganhou o lanche? Ou seja, Deus recompensa também aqueles que trabalham. Mas assim, na caminhada para você ser ombro, você precisa de disponibilidade, renúncia, que também existe. Porque o envio custa muita coisa. E esse testemunho que eu conto, irmãos, ele tá na caminhada agora. Se firmou, tá lendo a Bíblia. E ele até um dia desses, ele postou um vídeo que me impactou bastante. Ele tava tocando violão e adorando, cantando. Aí eu, cara, como é que Deus faz as coisas? Eu tava com fome mesmo, assim, eu fui. Mas, gente, eu não falo isso pra falar assim, uau, Thiago, é isso. Não, pelo amor de Deus. Não, misericórdia.
Mas assim, o evangelho é prático. Ele tem que ser vivido no dia a dia. Não é só, vou ler aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. E nada acontece. Não é, pô, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cara, nunca faltou presença. Aí você começar a viver, realmente ver esse Jesus no dia a dia. Algo até que a série do The Chosen traz pra gente. A gente vê um Deus humano ali, interagindo com a criação. Eu queria trazer você a pensar sobre isso, né? E meninas, vocês conseguem projetar aí? Eclesiastes, Eclesiastes 4, versículo 10. Eu acho que é o 10. 9. Algo até que eu falo muito, a gente usa muito eu e o Pedro, que é uma caminhada de discipulado, cuidado também, que é melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. E eu queria te dar um desafio hoje. Não apenas falando sobre esse Jesus que era didático, que levava essa palavra, entregava para as pessoas, e se preciso fosse, largava tudo, pegava nos ombros e carregava, vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa. E algo assim que mexeu muito comigo também, quando o Rafael falou, que é, normalmente, quem já pisou no Santo dos Santos, sabe o caminho de voltar. Sabe. E muitas das vezes não volta porque é difícil. E ter essa pessoa ao lado é essencial. Se Deus tocou no seu coração, com essa palavra, queria que você colocasse uma mão no seu coração e a outra erguesse para os céus. E falasse para o Senhor assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E quando a gente fala isso com Deus, Senhor, eis-me aqui, a gente está pronto para o envio. Pronto para o envio. Queria chamar o pessoal do louvor e eu queria contar um testemunho bem breve. Algo assim, um testemunho que marcou bastante. Que é você se colocar disponível assim, Deus faz coisas doidas. Coisas doidas demais. Mês retrasado, se eu não me engano, eu tive um sonho. E esse sonho me mostrava uma pessoa. Eu estava com a Fernanda nesse sonho. A gente estava caminhando sobre uma ponte. Na ponte, tinha uma pessoa. E eu, sem querer, esbarrei nessa pessoa. Essa pessoa caiu. E na hora, eu fui e ergui as mãos, né? Pra ela e levantei. Só que eu olhei o semblante dessa pessoa, estava triste, estava aflito, ansioso. Aí eu acordei, meu Deus, eu tenho que falar com essa pessoa, eu tenho que falar com essa pessoa. E agora? Procurei no Instagram, desativou o Instagram. E agora, o que eu vou fazer? Vou orar, né? Vou orar. Aí uma semana se passou, eu tava voltando da faculdade e Deus me lembrou de novo desse sonho. Cara, eu preciso falar com essa pessoa. Como é que eu vou falar se tá desativado o Instagram? E essa pessoa ainda é de Minas. E aí? Mal falei com essa pessoa também, eu sou cara de pau, mas nem tanto. Eu vou chegar assim do nada, ó, sou contigo. Mas assim, eu fui, por que não, né? Fui abrir o Instagram. Primeira pessoa que apareceu, essa pessoa. É agora? Mandei mensagem. Essa pessoa estava em um momento de oração, num devocional, com um violão na mão. E na hora que essa pessoa viu, começou a chorar. Que estava passando por um momento complicado. E estava começando a questionar, será que Deus me ama? Como é que tá acontecendo essas coisas? Aí eu comecei a falar, olha, aconteceu isso no sonho. Olha, Jesus te ama, isso, aquilo, qualquer coisa eu tô aqui. Caraca! Essa pessoa agora tá voando na presença de Deus. Então, gente, é importante a gente ficar sensível à voz de Deus. E eu queria que o pastor na última fez, você lembrasse de 3 pessoas, pelo menos. 3 pessoas. Quantas pessoas já passaram na nossa vida assim? Pessoas que estão afastadas? Talvez estejam cansadas porque serviram tanto.
e, nossa, acabaram como Marta, não aproveitaram dessa presença maravilhosa de Deus. E nós que estamos aqui desfrutando disso, gente, a gente tem um pão, a gente tem a água na mesa. Igual a guitarra que eu falei, né? Cara, isso precisa arder na gente, falar, cara, eu preciso levar isso para alguém. Qual será a pessoa que precisa disso no nosso redor, né, Rogério? Pode ser até um pai, pode ser um irmão, um primo, talvez, pessoa assim, na escola, na faculdade. E eu queria que você realmente pensasse nisso, sabe? Eu queria convidar todos a orar junto comigo, já convidando todos a ficarem de pé.